Todo fã de Sonic é autista. Se você passou algum tempo na internet, você já ouviu essa frase. Em meme, em comentário, em vídeo, em qualquer lugar. E o mais estranho é que isso não começou como uma piada. Começou de um jeito legítimo, dentro da comunidade. Mas no caminho virou outra coisa. E hoje tá causando um certo problema. Eu sou o Verde e é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes de continuar, não tem nada de errado em pessoas autistas se identificarem com Sonic. Nada. Esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre o que a internet fez com essa associação. Essa conexão não surgiu do nada, ela veio de dentro da própria comunidade. Pessoas do espectro que perceberam que a franquia Sonic tinha algo que ressoava com elas, de um jeito específico. E faz sentido quando você para pra entender. Os jogos clássicos têm uma estrutura previsível. Vai do ponto A ao ponto B, os obstáculos seguem uma lógica clara. As regras não mudam. Para pessoas que se confortam com rotina e previsibilidade, isso realmente é muito bom. As cores vibrantes, a velocidade, as músicas, tudo isso cria uma experiência muito intensa e ao mesmo tempo controlada. No Brasil, isso ganhou muito mais força quando um vídeo do YouTube sobre o tema viralizou. Um cara chamado Gabriel, que é fã de Sonic, falando sobre essa conexão com ele de um jeito genuíno. O vídeo não tem nada de errado. Era só alguém falando da própria experiência. Mas a partir daí a discussão saiu de um círculo específico e foi parar na timeline de todo mundo. E quando algo chega pra norma, você sabe o que acontece. E isso acabou virando meme. Não que isso seja um problema, tem piada na fandom que todo mundo de dentro ri junto. Tipo aquela velha história de que todo fã de Jojo é gay. Ninguém leva a sério, todo mundo ri, inclusive quem é gay. E curiosamente, boa parte dos autistas fãs de Sonic parecem gostar dessa associação. Vira identidade, ponto de encontro, algo que une as pessoas que se identificam com a franquia e com o espectro ao mesmo tempo. O problema é que nem todo autista gosta de Sonic, nem todo fã de Sonic é autista. Quando o meme ultrapassa a comunidade e vira régua para medir quem é o que, aí começa o estrago. Eu vi até relatos de pais que afastaram os filhos de Sonic por causa dessa associação. Filhos que tinham uma conexão real com a franquia sendo separados de algo que eles amavam, por conta de um meme. E há um tempo atrás eu vi até um cara no Twitter que começou a sofrer bullying na escola porque descobriram que ele gostava de Sonic. E ele nem é autista, ele só gostava do jogo. Ninguém planejou isso, mas é o resultado. E o mais estranho, tudo isso começou com gente que só queria se sentir representada. Tá, mas Sonic é autista? E aí que vem a parte que eu acho interessante de analisar. O Sonic nunca foi construído com essa intenção. O personagem em si não se enquadra no espectro. Isso não é uma crítica a quem se identifica com a franquia, é só uma observação sobre o personagem. Nos jogos, o Sonic é extremamente sociável, empático, articulado, lê situações com facilidades, respeita o espaço dos outros. É um personagem que se conecta naturalmente com quase todo mundo que cruza o seu caminho, o que é o extremo oposto da maioria dos autistas que tem muita dificuldade nessa parte. A animação dele batendo o pé quando fica parado, que parece muito com o exemplo de Steaming, é simplesmente impaciência, é a personalidade de um cara que odeia ficar estático, não é autorregulação. E se a lógica foi estímulo visual e estrutura previsível, até mesmo Mario tem argumentos tão válidos quanto, mas nunca surgiu essa associação com Mario, porque o contexto da fandom é bastante diferente, não o jogo. O Sonic dos filmes é agitado e carente, e o do Prime é impulsivo e meio infantilizado. Mas esses são recortes específicos e não o personagem original dos jogos. O que tudo isso mostra é que a associação veio muito mais de quem joga do que quem é jogado. E por falar em espectro, vale entender o que ele realmente é, porque grande parte do problema vem quando a gente entende pouco sobre isso. Ele não é um traço único, não é uma personalidade, nem mesmo um estilo de vida, é um espectro. O que significa que duas pessoas autistas podem ser completamente diferentes uma da outra. Tem quem tenha dificuldade severa em comunicação verbal, tem quem seja extremamente verbal, mas lute com uma linguagem não verbal, e tem quem precise de rotina rígida, e também tem quem funcione bem com mudanças. E tem os que não gostam de Sonic, e isso existe. E essa pessoa também merece representatividade. Toda franquia que existe tem pessoas do espectro que se conectam com ela de alguma forma. Devil May Cry, HQs, Dinossauro, Tartarugas Ninjas e até mesmo ônibus. Então, por que o Sonic virou um símbolo? Porque a internet criou esse contexto, não o personagem. Quando você reduz um espectro inteiro a um único símbolo, você apaga a complexidade de pessoas reais. E é aqui que eu preciso ser direto sobre o que me incomoda nessa história toda. Não é a conexão em si. Ela é legítima e faz sentido. O que me incomoda é a internet ter pegado algo que nasceu dentro da comunidade, com carinho, de forma de identificação,
e ter transformado isso em um rótulo, em piada, em ferramenta para excluir quem não pediu para ser incluído nessa narrativa. Um cara sofreu bullying por gostar de Sonic, crianças foram afastadas de algo que amavam pelos próprios pais, pessoas esconderam um gosto genuíno por medo de como elas iriam ser vistas. Ninguém planejou isso, mas é o resultado. E a franquia, que deveria ser só um jogo rápido, divertido, com batalhas épicas, ficou refém de uma associação que ela nunca pediu para carregar. Gostar de Sonic não define quem você é, não te faz autista, não te faz nada além de alguém que só gosta de Sonic. E isso deveria ser o suficiente. Então, voltando ao começo. Uma associação que nasceu de um jeito inocente dentro de uma comunidade com intenção real de identificação. Não tem nada de errado com essa conexão. O problema é o que acontece quando a internet pega algo e tira do contexto, o símbolo fica maior do que o significado. E aí começa a ser um problema. E se você é autista e se identifica com Sonic, isso é seu e ninguém tem nada a ver com isso. E se você gosta de Sonic e não é autista, isso também é seu. E ninguém tem nada a ver com isso. Porque no fim o problema nunca foi o Sonic, foi o que fizeram com ele.